Olá, queridos, tudo bem com você? Obrigado por você mais uma vez aqui para mais uma aula maravilhosa, mais uma aula sobre missões, o clamor da última hora. Inclusive, hoje eu estou até com a camisa nossa aqui de missões, aqui do campo nosso, Madureira, aqui de São Carlos. Eu sou de Ibaté, líder de missão da minha igreja, junto com a irmã Maria, e junto procuramos fazer um trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, obrigado por você que parou para assistir esse vídeo, obrigado por você que parou para assistir essa aula, obrigado para você que tem utilizado essas aulas para poder tentar pegar alguma coisinha que talvez você não saiba, ou talvez eu possa te ajudar para aplicar na aula dos teus alunos na Escola Bíblica Dominical. Já estamos partindo para o final, hoje eles são 10, setembro encerra esse trimestre e trimestre que vem já fiz pedido da revista. Eu vou tentar ainda continuar mesmo com poucas visualizações, porque eu sei que sempre tem alguma pessoa que está sendo ajudada. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, demora um pouquinho, mas é para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Querido e maravilhoso Papai, obrigado, Senhor, mais uma vez por estar aqui conosco, Senhor. Invocamos o teu santo nome, invocamos o Espírito Santo para que nos ajude nessa aula. Abra os nossos entendimentos, Senhor. Dê-nos sabedoria que vem do alto, Papai. Ajude-nos a entender os seus preceitos e a importância, Senhor, destas aulas, ó Pai, para que edifique nós e a tua igreja. Senhor, seja conosco. Espírito Santo, desvende os mistérios. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Vamos lá então para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que senão não vai, né? Vamos lá, então a revista que nós vamos estudar nesta aula é Conectar Mais Jovens, que são a partir de 18 anos, mas como eu disse, já seria bom que fosse para todos, porque esse tema missões é muito importante, é o clamor da última hora, é o que arde o coração de Deus. E a nossa lição de hoje, eu disse 10, não, desculpe queridos, a 10 já está gravada, a 10 tá para sair aí, se você não saiu ainda assiste ela aí. Nós vamos estudar hoje a lição 11, já partindo finalmente aí, ó, lição 11, a identidade missional da igreja. Nós vamos entender o que é isso. Então eu convido você para junto de mim, nós estarmos dando o nosso melhor nesta aula. Lembre-se, Deus te capacita para que você possa ajudar os teus alunos. Então vamos lá? A identidade missional da igreja. Texto de referência, Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 a 14, como eu peço em todas as aulas, espero que você tenha lido. Se não leu, dê uma pausinha agora, vai para lá, principalmente se você foi professor ou professora. Nós precisamos empenhar mais. Para eu estudar essa lição, eu já estudei esse texto também, mas aqui é aquilo que eu faço desde o começo. Tem muitos que criticam, mas eu leio passo a passo, tento trazer versículo por versículo, te dar subsídios, argumentos, para que a sua aula seja boa. Guarde sempre o que eu sempre digo, não existe má professor, existe professor que não se prepara, então ele se torna mal, se torna um professor ruim. Mas se você manter os estudos em dias, estudando, assista essa aula comigo, se quiser assistir, assista outra, fique com a sua revista, procure em Bíblia, pegue subsídios, nós vamos ver que tem muita coisa para que você possa trazer para a sua aula. Então esse texto é importantíssimo, eu ia até ler, mas eu não vou ler não, senão vai tomar muito tempo. Mas você abre aí, Colossenses capítulo 1, do versículo 9 a 14, leu? Já feito? Voltou da pausa? Vamos lá então. Versículo do dia ou versículo chave. Eu não gosto de versículo do dia, porque esse versículo não é só para aquele dia, é o versículo dessa lição. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo é lindo, né, queridos? Esse versículo,
ele se interliga com a grande comissão, aonde Jesus estava dizendo, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou ide fazer discípulos, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse versículo onde Jesus diz, agora recebereis virtude, ou seja, depois que o Espírito Santo te encher, você vai ser minha testemunha. O que é minha testemunha? É levar o evangelho, é pregar o evangelho a todos, tanto em Jerusalém, aonde eles estavam, então tanto na sua casa, na sua vizinhança, como na Judéia, no seu estado, como na Samaria e até os confins da terra. A verdade aplicada, a Igreja de Cristo tem na obra missionária a sua própria essência. Ou seja, não existe igreja verdadeira trancada dentro das quatro paredes. A igreja verdadeira, ela tem a identidade missionária. É assim que as almas vão para a igreja. É assim que o evangelho cresce. É propagação da alma. Por isso que a ordenança de Jesus, ide. Não é ficar esperando na igreja. Ide. Introdução. A compreensão missional da igreja se dá à medida que ela assume como sua própria essência a missão de Deus, ou seja, manifestar a sua glória a todas as criaturas. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado. Essa é a identidade da igreja. Uma igreja que não faz missão, uma igreja que não faz evangelismo, uma igreja que não se preocupa com o ID de Jesus, não pode ser denominada igreja de Cristo. Ponto-chave. O evangelho é mais que uma simples mensagem de graça. É a revelação e o encontro com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá então, tópico 1. A identidade missional da igreja. Identidade é a soma de características únicas de um indivíduo ou uma instituição. Então vamos lá, para que a gente possa entender a nossa lição de hoje, eu tenho que entender primeiro o que é identidade. Identidade é o que identifica. Quando você chega em determinado lugar e você pede, a pessoa pede a sua identificação, você vai apresentar a sua identidade. É ela que vai dizer o seu nome, quando você nasceu, quais são os seus pais, qual o número que você tem de registro. Então a identidade é a soma dessas características únicas de indivíduo ou de uma instituição, ou seja, não pode ter duas pessoas com a mesma identidade, nem gêmeos podem ter a mesma identidade. A identidade é única, é individual. Por exemplo, a nossa identidade, a nossa digital é a nossa identidade única, a nossa íris do olho é uma identidade única. Desta forma, a igreja, que é tanto um agrupamento de pessoas com um propósito, quanto um indivíduo, possui aspectos específicos com o intuito de propagar o evangelho para a salvação daqueles que estão perdidos. Ou seja, a igreja é tanto o agrupamento de pessoas com um propósito, ou seja, a igreja é, por exemplo, a Assembleia de Deus Ministério Madureira, a Assembleia de Deus Ministério Belém, a Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, e tantas outras. É uma igreja, um agrupamento de pessoas com um propósito. O propósito é levar Cristo às pessoas, levar as pessoas à salvação, ensinar o caminho da verdade. Quanto indivíduo, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito, nós somos considerados igreja, nós temos uma identidade. E a função de tudo isso, o que é? Levar o evangelho da salvação àqueles que estão perdidos. Tópico 1.1, a identidade da igreja como missão. O propósito básico missional da igreja está no fato de que ela é testemunha da ação salvífica de Deus na história humana. Ou seja, o básico, a raiz da identidade missional, da identidade missionária da igreja é ser testemunha da ação salvífica de Deus. Ou seja, é mostrar a salvação, o caminho da salvação. Não é mostrar só bens materiais, não é mostrar uma teologia de prosperidade. O básico da missão é mostrar que nós estávamos perdidos, mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. E agora nós temos um local para morar. Desta forma, ela expressa o propósito da sua essência em A.
Primeiro propósito da igreja, primeiro propósito da função missionária da igreja. Primeiro, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Salmo 29, verso 2 diz: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor de seu santuário. Ou seja, uma das primeiras coisas, a letra A do propósito da igreja, do propósito missional do indivíduo, adorar a Deus na beleza da sua santidade. B, comunhão e partilha de seus membros, servindo como suporte e apoio uns dos outros. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa é a letra B desse propósito. Comunhão na partilha dos bens. Sabe quando você está vendo que a pessoa está caindo, ela está necessitada, ela tá com muitos problemas? A minha função, a tua função como igreja de Cristo, ou o agrupamento de pessoas, é socorrer, é apoiar, é ajudar, é suportar. Não é julgar. A Bíblia não diz para que nós façamos julgamento, mas para que nós apoiemos, ajudemos. A igreja tem se trancado dentro de 4 paredes e esquece o órfão e a viúva, que é a verdadeira religião que Tiago diz. Nós precisamos nos alertar contra isso. Letra C, a função da igreja, o propósito do agrupamento de igreja ou do indivíduo: discipulado para o crescimento e maturidade de seus membros. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um dos textos mais bonitos que eu acho da grande comissão, queridos, aonde Jesus se destaca bastante o fazer discípulos, o ensinar os discípulos, o ensinar a caminhar no caminho do Senhor, ensinando cada um a obedecer tudo que está na Bíblia. Esse é um dos pontos mais fortes, queridos, da igreja. A igreja precisa ter discipulado, a igreja precisa ter acompanhamento, a igreja precisa ter escola bíblica dominical, a igreja precisa ter culto de ensino. E o D, propósito D, serviço ao próximo. Lembra, numa das aulas eu disse, até acho que na passada, acho que foi a dos adolescentes, nós não fomos chamados para ser visto, mas para servir. Servir o próximo. Olha lá, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, como você pode, dizendo que segue a Cristo, que serve a Cristo, colocar a sua cabeça no travesseiro, sabendo que o teu vizinho, que o teu familiar, ou que alguém da igreja está passando por necessidade, que talvez não tenha um litro de leite para suas crianças, não tenha um pacote de arroz para se alimentar? A função da igreja como agrupamento e eu como igreja individual é serviço ao próximo, é ajudar o próximo. E letra E, o último propósito da igreja, santificação. Não adianta, queridos, eu adorar a Deus na sua santidade. Não adianta, queridos, eu partilhar e apoiar os meus irmãos na igreja. Não adianta eu dar discipulado, ensiná-los. Não adianta eu servir e ajudar o próximo se eu não tiver santidade. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos separados do pecado. Queridos, pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, todo mundo não pecaria. Mas o problema é que quando Deus proíbe nós de pecarmos, o que Ele quer é que nós afastemos de coisas que vai fazer mal, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o nosso corpo espiritual. Tudo que é pecado, ele desvia o alvo. O pecado é desviar o alvo. Você está desviando o alvo de Cristo. A identidade da igreja
é o conjunto de elementos que define quem ela é, no que acredita e como age, missão, visão, valores e doutrinas. 1.2, espero que esteja entendendo, queridos. É uma aula um pouquinho mais teórica, mas com ensinamentos grandiosos. Eu preciso entender a identidade da igreja. Senão eu vou frequentar uma igreja por frequentar. E eu preciso entender que essa identidade da igreja, agrupamento, também é a mesma para a igreja minha individual. Se eu não viver em santidade, se eu não ajudar o próximo, se eu não ser um bom discipulador e não fazer discípulos, se eu não apoiar as pessoas que precisam de ajuda, se eu não glorificar a Deus, eu próprio também estou caminhando para uma distância de Deus. 1.2, o poder do evangelho através da igreja. Só ver aqui, queridos. A igreja não foi estabelecida para si mesmo, ou seja, ela existe em função do grupo, ou seja, a igreja não foi estabelecida para ela. Eu costumo sempre dizer, Deus não te dá um dom para você, o dom é para servir. Você, como igreja de Cristo que tem algum dom espiritual, e todos nós temos, basta buscarmos os dons com zelo, esse dom não é para mim, é para servir. O dom de cura meu não cura a mim. O dom de sabedoria para mim não é para mim, é para os outros. Então a função da igreja ela foi estabelecida não para ela mesma, mas com função de outros. Seja para Deus, através de sua glorificação, seja para os seus membros, através de sua edificação, seja para o mundo, para a propagação das boas novas. Ou seja, ou ela foi feita para o grupo de pessoas, para os membros que vão se reunir, ou ela foi feita para edificação de uma sociedade. E quantos nós não ouvimos de clínicas de recuperação que são levantadas por grupos evangélicos, por cristãos, quantas escolas. Ou seja, a função da igreja missional, da igreja identidade de Cristo, é fazer mudança onde quer que ela esteja. Aonde uma igreja chega, ela tem que transformar. O evangelho tem poder de mudar uma cultura e sociedade. Ele apresenta normas de conduta para o relacionamento humano, para relacionamentos humanos, lançado luz sobre todos os problemas e relações sociais, estabelecendo desta forma os princípios básicos da ética. Ou seja, ela vai firmar na sociedade os princípios básicos. Num relacionamento, não adultera, não prostitui, não tem poligamia, um homem casado com duas mulheres ou vice-versa. Ou seja, ele tem uma ética. A igreja traz uma ética para a sociedade. A igreja tem que ser identificada como honesta, como verdadeira, não como caluniadora, como propagação de coisas erradas. A igreja de Cristo ela tem que mudar. Por isso que Jesus um dia disse que nós somos sal, nós damos sabor à sociedade, nós temos que dar sabor ao outro, nós somos luz. Aonde tem trevas, a nossa presença tem que mudar para luz. Gowen afirma que é impossível ser um cristão em casa e entregar o mundo ao nosso redor à influência destrutiva do pecado. Ou seja, é impossível você ser um cristão verdadeiro e conviver com as práticas do pecado do mundo. Por isso que a função missional, a principal, uma das que eu vejo mais forte, é ensinar. Lembra o versículo que nós aprendemos aqui, do discipulado, Mateus 28, 19 e 20? É ensinar a obedecer o que está nas escrituras. Ela foi feita para nosso bem. Refletindo, acreditamos que o evangelho são as boas novas ou boas notícias de Deus para o mundo. E por sua graça, decidimos obedecer ao mandamento de Cristo e proclamá-lo a toda a humanidade e fazer discípulos de todas as nações. Declaração de Lausanne. Ou seja, quando eu ensino o próximo, o que está ao meu lado, a um discipulado verdadeiro com base nas escrituras, ele tem que fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença, queridos. Tópico 2. A igreja missional. Agora nós vamos entender esse termo, que talvez você está desde o começo, às vezes, pensativo nesse termo.
O termo igreja missional significa que a igreja tem uma identidade e um objetivo. Qual é? Proclamar a verdade de Deus e as boas novas da salvação. Ou seja, a igreja, a identidade missional da igreja. Se eu perguntasse para você, aluno, para você, aluna, para você, professor, o que é igreja missional? Ou seja, qual é a verdadeira identidade da igreja? A visão, o propósito dela? Proclamar a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? As Sagradas Escrituras. Aqui contém a verdade. Jesus é a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja que não respira a missão perdeu sua própria essência. A igreja que não prega o evangelho, a igreja que não se preocupa com o caído, a igreja que não ajuda o seu irmão, a igreja que não dá o discipulado, ela que não faz missão, que não ajuda a manter missionários na obra, ela perdeu a sua identidade. Ela tem nome de igreja, mas ela não é a igreja de Cristo. 2.1 Evangelismo. O evangelismo é uma ferramenta e um meio pelo qual a igreja cumpre a missão de proclamar o evangelho e fazer discípulos. Olha Romanos 10, 14 e 15, esse texto é lindo. Escuta ele. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O apóstolo Paulo estava dizendo para Roma assim, ó, como que a pessoa, que aquele que está fora, com o perdido, com o caído, com o drogado, com a prostituta, vai invocar o nome daquele que não ouviram falar? Como eles vão terem uma vida transformada se ninguém for falar do amor de Cristo para eles? E como eles vão crer de quem não ouviu falar? E como ouvirão se não tem quem vai lá? E aí ele termina dizendo, olha, como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão belos são os pés daqueles que pregam. Há diversas formas de evangelismo. Ou seja, às vezes você não tem como que eu vou dizer? Talvez você seja tímido para chegar a abordar uma pessoa e falar do amor de Deus. Mas saiba que o evangelismo, o propagar o evangelho, o levar o evangelho, não é só através da tua boca. Muitas vezes é através do teu testemunho, mas existem várias formas. Pode ser pessoal, você falando. Pode ser por redes sociais, você mandando coisas nas redes sociais. Por exemplo, eu tenho já um grupo grande no meu WhatsApp, que já faz uns 5 anos, que todos os dias pela manhã eu faço um devocional, eu gravo um devocional de 5 a 7 minutos e todos os dias eles recebem. É uma forma de evangelismo, é uma forma de discipulado, é uma forma de ativar as pessoas no evangelho. Pode ser nas instituições. Lembra a lição passada que nós explicamos? Capelania é um tipo de você ir lá. Talvez você não vai demonstrar com a tua boca lá, mas você com as tuas atitudes as pessoas vão reconhecer que você tem Cristo. Em eventos, em outros lugares. Eu ainda digo que você pode evangelizar com panfletos, com livros. Mas o evangelismo não é apenas uma ferramenta. Ele é um chamado e um estilo de vida para os cristãos. Ou seja, preste atenção, ele não é um chamado e estilo de vida para alguns cristãos, ele é para todos os cristãos. É a grande comissão. Você tem obrigação de falar do amor de Deus, seja por algumas dessas formas, mas tem. Não é ocasional, pois deve estar presente no dia a dia, refletendo o amor de Cristo em palavras e em ações, não só em palavras, mas principalmente em ações. 2.2 Missiologia. Então olha que nós vimos evangelismo, agora nós vamos ver missiologia, que é um pouquinho diferente de evangelismo. A missiologia é a parte da teologia que estuda a missão de Deus, Missio Dei. Ou seja, a missiologia, logia estudo, é o estudo da missão
de Deus. Se ele estuda a missão de Deus, o objetivo dela e o propósito. Lembra que em estudos anteriores nós já vimos que no Velho Testamento havia a missologia, havia a missão. A missão era diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento eu vou e anuncio as boas novas. No Velho Testamento eu tinha que ser a boa nova. As pessoas tinham que me ver e querer ser igual eu. Enquanto que missão, a palavra missão, é a apresentação do testemunho cristão sobre a presença amorosa de Deus na história. A missiologia nos ajuda a verificar se o projeto missionário vivido pela igreja atual testifica com a vontade de Deus. Olha que interessante que é isso. Olha 2 Coríntios, aquilo nós já limos, né? 2 Coríntios 5,18 diz assim, ó: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se a Deus. O que é o missionário? É o embaixador, é o que fala, é o que protege a pátria, é o que defende a pátria, é o que é resguardado pela pátria. Somos cidadãos do céu, então a missão é uma função minha e tua. A realidade evangélica deve sempre voltar às Escrituras, no seu fazer teológico. A vontade de Deus não mudou. Quem muda somos nós. A igreja, portanto, deve investir todos os seus esforços para alcançar o perdido e mudar a realidade. Quantas igrejas não têm parado com isso? Quantas igrejas têm feito algum movimentinho de ir na praça e colocar algum cartazzinho, alguma coisa? Queridos, a igreja tem que ir lá e anunciar para o enfermo, para o doente, que Deus ainda cura, que se for da vontade de Deus você vai ser curado, vai ser liberto, que Deus livra das drogas, que Deus livra da prostituição. Jesus mesmo disse que ele não veio para quem é são, ele não veio para quem está bonitinho achando que é todo poderoso, ele veio para o pecador, ele veio para o doente, ele veio para o caído, ele veio para aquele que Satanás está dominando ele. Essa é a função da igreja, essa é a missologia, a missão, o evangelismo, é transformar. E agora, queridos, terminamos o tópico 2. Será que eu já mereço um like, um comentário? Será que eu mereço que você envie para os teus alunos, para a tua sala, para a tua igreja esta aula? Eu preciso de você, não esquece não. Tópico 3 e último, a missão de Deus. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, agiu e age de forma amorosa na história humana, trazendo salvação e libertando o homem das amarras do pecado e trazendo para o seu reino. Então preste atenção, queridos, muitas vezes o que nos prende no fracasso, que nos prende nas garras de Satanás, que nos prende na miséria, que nos prende nas dores, é o pecado. E Jesus veio na presença, Deus veio como Jesus na presença de homem, mostrar para nós e nos livrarmos, para que nós possamos ser livres das garras do pecado. O pecado contamina, o pecado destrói, o pecado mata. 3.1, a natureza da evangelização. Evangelizar é proclamar que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e ofensas. Efésios 2, eu vou ler esse do 1 ao 5, é grande, mas eu quero ler. Qual que é a nossa função? A função da evangelização. O que eu tenho que levar para aquele que está na rua? O que eu tenho que levar para aquele que está perdido? O que eu tenho que levar para o que está desviado? Vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Então olha o que o texto está dizendo. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, seguíamos a ordem deste século, que é de autoria ou do comando de Satanás, que é o espírito que atua na desobediência. Ei,
Se você for desobediente, a palavra está dizendo quem que está atuando em você, hein? Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Diante de Deus Pai, e por isso estávamos destinados à ausência eterna de Deus. Ou seja, queridos, nós precisamos decorar esse texto, entender esse texto, que estávamos mortos, que estávamos caídos em nossos próprios delitos, que seguíamos a correnteza desses séculos, vivíamos em desobediência com Satanás. Nós temos que mostrar para o povo que agora nós somos sarados, que agora nós somos libertos, que agora nós temos liberdade de escolher o ID. Nós estávamos destinados ao fracasso, mas através da morte e ressurreição, através das boas novas, fomos resgatados para a vida. Mas agora, através da obra salvadora de Cristo, que por amor a todos nós, morreu em nosso lugar por nossos pecados, mesmo Ele, não tendo pecado algum. Olha lá 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras ou feridas, vocês foram curados. O texto diz, e nós precisamos anunciar isso, através da morte do Calvário, Deus resgatou tudo o que nos mata. O pecado que nós vivemos hoje, Deus já carregou sobre o Calvário. Basta nós aceitarmos o perdão dele, basta nós nos arrependermos, não voltarmos a pecar. Deus já fez por nós o que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, de modo que agora oferece o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo a todos aqueles que, a uma condição, se arrepende. Deus pode perdoar o teu pecado, Deus pode perdoar a tua transgressão, Deus pode perdoar todos os teus delitos, desde que você se arrependa. Essa é a palavra que temos que levar ao pecador, que temos que levar ao desviado, que temos que levar aquele que está lá fora. Que se ele se arrepender, Deus perdoa, não importa a gravidade do seu pecado. É isso que temos que anunciar. Essa é a natureza da evangelização. Para isso evangelizamos. Essa é a identidade da igreja missional. Será que nós temos feito isso? Será que a tua igreja tem feito isso? Que deve estar errado, né? O confessam como único, ou seja, deixa eu retornar um pouquinho aqui. Aqueles que se arrependam, o confessam como único e suficiente Salvador, e um dia retornará para salvar plenamente da morte e julgar os ímpios. Então eu me arrependendo, eu confessando o Senhor como Senhor único e Salvador, e eu mantenho em santidade, queridos, o caminho para a salvação meu está próximo. 3.2, agora a urgência do chamado. A cada 3 pessoas que estão dentro da janela 1040, queridos, aqui uma coisinha só, é aquela área que nós já estudamos aqui, a área que é 10 por 40 longitude e altitude, 10 e 40 no mundo, aonde a palavra é proibida, aonde não se prega, aonde não tem quem leva o evangelho, aonde os cristãos são caçados. Olha lá, a cada 3 pessoas lá dentro dessa janela, 2 delas nunca foram evangelizadas. A cada 3 pessoas, 2 nunca ouviram falar de Cristo dentro dessa janela, e é muita gente lá. Tal afirmação é constrangedora para a igreja, que tem como cerne de sua identidade e vocação apresentar o plano da salvação à humanidade. Ou seja, é chocante, é constrangedor. Deus nos chamou para anunciar o evangelho, e nos lugares mais remotos, nessa janela 1040, queridos, imagine, a cada 3 pessoas, só uma ouvir falar de Jesus.
como falta obreiros como Paulo, Pedro, Tiago e os discípulos que morreram por amor a Cristo. É necessário que a igreja se disponha a orar e lançar mão de novos esforços para cumprir o imperativo, a ordem de Cristo, alcançando almas que estão perecendo diante das injustiças sociais, do fanatismo religioso, da opressão, da violência, entre tantos outros fatores. É inaceitável saber de todas essas coisas e permanecer inertes ao clamor da última hora. Ou seja, não é aceitável. Você pode dizer que você não tem condição de ir para a janela 1040. Você pode dizer que você não tem condição de ir até lá. Queridos, mas aqui mesmo, na nossa cidade, onde você está ouvindo, existem várias e várias pessoas que precisam ouvir este amor. E nós nunca podemos deixar de orar pelos que estão dentro dessa janela, sofrendo pelo fanatismo religioso, pela opressão, pela violência. Queridos, ainda falta muito e Jesus está voltando. O que serão destes? Agora para o professor, você que é professor, professora, subsídio para o educador, ou você aluno que aprender já um pouco mais aqui para ir para a aula preparado e ajudar o teu professor. Muitos creem que a missão da igreja está restrita aos limites da cidade onde está estabelecida. Ou seja, muitas pessoas acham que a missão da igreja dela é só ali no bairro que ela está, é só ali naquele núcleo que ela se encontra, naquela região, naquela congregação. Está errado. Embora ela tenha um papel fundamental na comunidade aonde está radicada, sua missão é global. Vamos ler de novo Mateus 28, 19 e 20. Ou seja, mesmo que a função primordial dela é primeiros da sua casa, onde ela está, a sua ordem, a sua missão, ela é global. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, ó: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A igreja deve alcançar os que estão próximos, mas também pessoas em outras cidades, países e culturas. De acordo com Atos, capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A obediência à ordem missionária de testemunhar acerca de Cristo deveria começar em Jerusalém, ou seja, onde você mora, porque ali estava estabelecida a igreja. Ela começa aonde nós estamos, mas ela não para aonde nós estamos. As igrejas devem promover o evangelismo local, através de ações na vizinhança, escolas, hospitais, presídios, comunidades carentes. Ela deve enviar missionários para projetos em outras regiões e países, e lançar mão da tecnologia para anunciar o evangelho em todo o mundo. A igreja deve ter uma visão global da necessidade, pois, segundo a palavra de Jesus, o campo é o mundo. Olha o que diz Mateus 13, 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Ou seja, você, eu, somos a boa semente de Jesus para o mundo, para o campo, para toda a esfera que existe na terra. Quando Cristo anuncia em Atos capítulo 1, versículo 8, que recebereis do alto virtude, ou seja, o batismo do Espírito Santo, o poder de Deus, o dínamo, ele tinha uma função: levar o evangelho de Deus. Talvez você tenha pedido o batismo do Espírito Santo, talvez você tenha buscado o batismo do Espírito Santo, mas você já se perguntou para quê? Você já se disponibilizou para Deus? Você já falou: Senhor, eis-me aqui, me ensina-me, me envia, seja comigo? Que essa lição é muito forte, é muito importante. Olha a conclusão dela. A identidade da igreja, o RG da igreja, é a sua vocação missionária, que se manifestou desde os primórdios na igreja primitiva, relatada nas escrituras. E isso deve ser parâmetro para a igreja odierna, ou a igreja de hoje. Complementando,
O Pacto Lausanne é um documento que foi o resultado de um congresso internacional de evangelização mundial, realizado na cidade de Lausanne, na Suíça, em julho de 1974. Este evento, liderado por Billy Graham, reuniu milhares de líderes cristãos de 150 países, de inúmeras denominações evangélicas, e teve como propósito a discussão do papel da igreja na evangelização mundial. 5 décadas se passaram, 50 anos, e assim como os irmãos de Lausanne, precisamos também perseverar no compromisso de tornar o Senhor conhecido por todos. O que eu ensinei? A missão da igreja é sua identidade, essência e propósito. Ela é definida por aquilo que testemunha a ação amorosa de Deus no mundo. Você entendeu? Você está apto para isso? Você consegue compreender, professor? Você consegue transmitir essa aula para os teus jovens, para que seja acesa a chama deles para o evangelismo? Queridos, eu tenho me preocupado. Como eu disse há pouco tempo, eu assumi junto com a irmã Maria e com a minha noiva Beatriz o grupo de missão da nossa igreja. Fizemos já um evangelismo na rua, um evangelismo de impacto, 2 na verdade. Mas, queridos, não teve jovens. Os jovens são fortes. A Bíblia diz que venceram os malignos. Mas onde estão? Essa chama precisa ser acesa. Ore pelos teus jovens, ore pela tua igreja, ore pela identidade da tua igreja. Se ela está perdendo a identidade, vamos buscar de volta essa identidade. Amém? Olha o que nós vamos ver na próxima lição, a lição 12, penúltima lição desse trimestre. A formação de líderes para a missão. A missão precisa de líderes. O versículo que vai ser chave aqui. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, né, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram as destras a mão, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Gálatas 2:9. Paulo estava dizendo assim nesse texto lido, maravilhoso, conhecendo Tiago, Pedro e João, que eles eram considerados como coluna da igreja na época de Cristo. A graça que eles deram a mão a Barnabé e Paulo, para que Barnabé e Paulo pregassem ao gentil, aos que não eram judeu, enquanto Tiago, Pedro e João pregavam para os judeus. Ou seja, a formação de líder, de caráter. Verdade aplicada. Deus tem levantado uma nova liderança para pregar o evangelho às nações. Será que você pode dizer, eis-me aqui, me coloque como líder, me ponho como líder das nações? Não deixe de ler. Semana que vem, Atos 16, Atos 13, Atos, capítulo 13, versículo do 1 ao 6. Leia, medite e vem comigo com essa aula. Espero que essa aula tenha sido frutífera para você. Espero que você tenha entendido a verdade missional da igreja. Espero que você compreenda que essa é a identidade da igreja. Uma igreja que não faz missão, ela não vive o propósito de Deus. Ela está fora dos planos de Deus. Ela pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas se ela não sai para pregar a salvação de Deus, ela não está cumprindo o ídolo de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido, maravilhoso papai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, estudando da tua palavra. Ajude-nos, acende, Senhor, o fogo em nosso ser, encha-nos de poder, reveste-nos de poder, Senhor, do teu Espírito, para anunciarmos, Senhor, a tua palavra. Nos incomoda, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus e Deus te abençoe.